Larari, larará. Olá, planetas do primeiro ano da Escola Professora Lecida Fonseca Ramos. Aqui quem vos fala é a sua maravilhosa professora Aldenise Nascimento, mais conhecida como MMA. Nós vamos conversar agora sobre as respostas de sociologia do exercício que foi passado para vocês para realizarem do dia 10 ao dia 14 de agosto. Vocês deveriam primeiro assistir a videoaula sobre a perspectiva de Durkheim e Augusto Comte em relação à religião. E no livro de sociologia, deixa eu lembrar o nome do autor, Igor Machado, Henrique Amorim e Celso de Barros, 3 autores. Nesse livro, vocês deveriam, porque estou só corrigindo agora as respostas, trabalhar o capítulo 2, unidade 1, padrões, normas e cultura. E o exercício que foi proposto aos senhores no livro impresso e também no livro em PDF que eu enviei para o seu WhatsApp, na página 60, questões de 1 a 5. Prestem bem atenção. A relação desse conteúdo da religião na perspectiva de Durkheim e Augusto Comte e o capítulo sobre a questão dos padrões, normas e cultura tem a ver porque a religião é uma das formas de manifestação cultural. É por meio da religião que muitos grupos sociais se organizam e criam suas normas e padrões. Por isso que está relacionado. Bom? Então aqui na página 60, lembrando que a resposta não precisa ser idêntica, mas a ideia central precisa constar. Tá bom? Então vamos lá. Primeira questão. Como a ideia de cultura se contrapõe à ideia de civilização a partir do trabalho de Franz Boas? Então, havia uma ideia de civilização e não a ideia de cultura. A ideia de civilização, ela organizava as sociedades em sociedades civilizadas e não civilizadas. Então, o que seria isso, professora Aldenise? Uma sociedade civilizada teria que ser aquela sociedade que seguiria os padrões estabelecidos pelas outras sociedades que criaram os padrões que regiam a regra de escolher e de selecionar e de indicar se uma sociedade era ou não civilizada. Entendeu? Não, né? Peraí, deixa eu ver um exemplo prático. Quando os europeus começaram a invadir para fazer que os outros países se tornassem colônias de exploração, eles chegaram e disseram que os países que estavam sendo, os lugares, os territórios que estavam sendo invadidos não eram civilizados, porque não tinham as mesmas normas de comportamento que os europeus tinham. Entendeu agora? Isso é civilização. É visto como civilizado aquele que seguia o padrão europeu, né? Comportamento, vestimento, etc. Tá? Então, como é que se contrapõe a questão da ideia de cultura? Cultura já seria aquele conjunto de ações, conjunto de normas, comportamentos que
um grupo social tem. E qual a diferença em relação à civilização? É que, dentro da perspectiva de cultura, cada grupo social teria a sua cultura. Então, não seria correto o europeu avaliar a cultura de um outro lugar das Américas, por exemplo, da América Central, a partir do seu próprio padrão de comportamento. Então, cada local, cada região, cada território, cada grupo social tem a sua cultura. Então, a cultura ela só pode ser, digamos assim, analisada a partir dela mesma. Ela não pode ser comparada e inferiorizada a partir da visão de uma outra cultura. Beleza? Segunda questão. Por que o relativismo cultural pode ser visto como o contrário do etnocentrismo? É meio que associada à primeira questão, né? O etnocentrismo está associado à ideia de civilização, civilizatório. É uma ideia onde eu vou analisar o outro a partir da minha forma de ver, da minha forma de viver, a partir do meu comportamento. E aí o relativismo cultural é aquilo que eu te falei. Não posso analisar a tua cultura, por exemplo, eu chego lá, né, de repente nos Estados Unidos, vou fazer umas compras lá em Miami, sonha, né? E aí eu começo a julgar a cultura deles a partir do que eu vivo no Brasil. Isso é etnocentrismo da minha parte. Não pode. Então, o relativismo cultural, ele possibilita essa perspectiva múltipla de comportamentos e de culturas. Tá bom? Não existe uma cultura melhor que a outra, só existem culturas diferentes dentro da questão do relativismo cultural. Terceira questão. Como os discípulos, e aí discípulos se remete a seguidores, estudantes, né? Diretos de Boas, viam a cultura. Como é que esses que estudaram a questão da cultura também, né? Esses estudiosos, eles disseram que mesmo a cultura, ela rege comportamentos. A cultura também, ela acaba sugerindo que você se comporte de alguma maneira. É bem básico mesmo. Você tem a cultura hip hop, você tem a cultura afro, você tem a cultura cristã, né? Então, a cultura acaba que rege, né, os seus comportamentos. Blá, blá, blá. Aqui. Quarta. Qual a grande mudança na percepção de cultura ocorrida na segunda metade do século XX? Como é que se percebia a cultura antes e depois, né? Essa forma de perceber a cultura é uma mudança muito, assim, tênue, muito suave. Porque a cultura era vista somente pelos padrões de comportamento. Ponto. Ok? Aí, com essa, né, digamos, transição ou melhoramento ou refinamento da forma de ver a cultura, se considerou que a cultura deve ser estudada pela forma de pensar e não somente pelo comportamento.
Porque às vezes a pessoa vai se comportar de uma forma, mas não necessariamente concorda com aquilo tudo ou sabe por que age daquela forma. Tem muito a ver com filosofia, né? Muito a ver. Mas é isso mesmo, tá? Então, a cultura, ela abarcaria, sim, os comportamentos. Mas por que se comporta daquela forma? Porque pensa de uma forma. E por que pensa daquela forma? Então, ia se aprofundando nesse sentido, tá bom? Quinta e última. Que bom. Porque o conceito de cultura tem sido criticado como produtor de estereótipos. Isso mesmo. Por quê? Sabe, tudo que você faz com julgamentos precipitados, tudo que você faz a partir da sua própria opinião, vira uma coisa assim complicada, tá? Porque assim, se você tem um conceito de cultura, né? Vamos dar um exemplo. Tem uma cultura daqui do Amazonas, né? Manauara. Nós comemos farinha, tucumã, jaraqui, açaí, tambaqui, ingá, maracujá do mato, tá? Nós comemos e nós falamos de uma forma diferente. Aqui mesmo, nesses vídeos que eu tô mandando pra vocês, devem ter vários vícios de linguagens e etc. Coisas que amazonenses falam, né, maninho? Então, assim, esses comportamentos e pensamentos que nós temos, se eles não forem estudados, analisados com cautela, a partir do olhar sobre o outro, sem um julgamento prévio, sem preconceitos, se não for feito dessa forma, vai ser perigoso, porque vai gerar estereótipos, né? Que amazonense, nem sei qual o adjetivo, né? Amazonense é preguiçoso. Já ouvi muitos paulistas falarem isso quando eu trabalhava no distrito. Amazonense é preguiçoso, né? É um estereótipo negativo, porque a pessoa de fora, de outro estado, achou dessa forma, porque talvez ele não faça cesta. Ele não julgue que a cesta seja algo interessante, mas talvez alguns amazonenses gostem. Aí o amazonense vai dizer que o paulista é metido, que é grosso. Mas ele é metido, ele é grosso? Ou ele só gosta de ser uma conversa mais assertiva, uma conversa mais objetiva? Então, percebeu que se você não tiver o cuidado de perceber a cultura do outro a partir da cultura dele, do comportamento dele, você corre no risco de gerar estereótipos, que seriam, digamos assim, ideias preconceituosas sobre determinadas pessoas e determinadas culturas. Pronto, é isso. Desejo muito que você tenha acertado todas as questões. Beijão.